Bem-vindos a mais um vídeo do canal Alerta Profético. O vídeo de hoje é a continuação do assunto que falamos no vídeo passado. Se você não assistiu, é muito importante que você assista os dois vídeos anteriores a esse. O primeiro deles, Projeto Semelhante ao Altíssimo, a tentativa de Satanás em imitar a Deus. E o segundo deles, o assunto é o espírito do anticristo. Hoje nós vamos falar sobre o sistema do anticristo. Esse sistema ele foi fundado por um homem chamado Nimrod, que aparece no livro de Gênesis. A Bíblia diz que foi o primeiro grande líder da terra, foi aquele que construiu a Torre de Babel. Ele fundou a primeira organização, um sistema de governo de domínio único, centralizado em uma pessoa, em um único idioma, um único líder e uma única religião, que se tornou a base do paganismo mundial. A ordem de Deus era para que o homem pudesse crescer, multiplicar, se espalhar e encher a terra. Mas num ato de rebelião contra Deus, Nimrod, o plano dele diz assim, olha, nós vamos ficar todos aqui no mesmo lugar e vamos construir uma torre que chegue até os céus e faremos um nome sobre a terra. Então, ele estabelece ali a base do sistema do anticristo. E esse sistema, ele foi a princípio um sistema político, porque ele foi o primeiro grande líder que governou sobre cidades, mas também um sistema religioso. Vamos então às bases desse sistema religioso. Se você acompanhou os vídeos anteriores, quando falamos sobre os filhos de Noé e a origem das nações, nós vemos que o filho do meio dele, o filho chamado Cã, havia uma maldição sobre os descendentes de Cã. E quando falamos em Nimrod, Nimrod foi descendente de Cã, o filho de Noé que foi amaldiçoado. Cã teve um filho chamado Cuxi, e esse filho dele chamado Cuxi teve uma esposa chamada Semíramis, e dessa união entre Cuxi e Semíramis nasce então Nimrod. Mas o que aconteceu é que com a morte de Cuxi, Nimrod ele acaba se casando com a própria mãe. Então veja bem o caráter dele. Ele se casa com a própria mãe e ele constrói várias cidades, a Torre de Babel, e ele, após a sua morte, Nimrod acaba sendo morto também muito cedo. Semíramis aparece grávida, um tempo depois da sua morte. E ela então começa a contar uma história de que Nimrod, que naquele tempo passou a ser adorado como Deus, ele era chamado de o Deus Sol, o Rei dos Céus, por causa da altura da torre que ele construiu. E Semíramis passa a ser adorada como a Rainha dos Céus. E após a morte de Nimrod, Semíramis aparece grávida e conta uma história que o Deus Sol veio e, de uma forma sobrenatural, ela ficou grávida do Deus Sol. Nasce então um menino chamado Tamuz. Então, passou a ser a base do culto pagão mundial. Nimrod passou a ser adorado como o Rei dos Céus, símbolo do Pai. Semíramis passou a ser adorada como a Rainha dos Céus. E Tamuz passou a ser adorado como o Filho de Deus. Então, estabeleceu assim a base do culto pagão. O Pai, a Mãe e o Filho. E a Bíblia vai falar sobre este culto. Ezequiel 8,14 fala a respeito do culto a Tamuz, que era um culto pagão. Jeremias 7,18 e Jeremias 44, versículo 17 e 19, fala sobre a adoração à Rainha dos Céus. Como esse culto se espalhou? Então nós falamos sobre a Torre de Babel. O que Deus fez? Deus desceu ali em Babel para embargar aquela obra. Deus confunde a linguagem das pessoas, cria os idiomas. Então as pessoas se espalham para o mundo afora, idiomas diferentes. E aquele culto pagão que começou a ser disseminado ali em Babel, ele se espalhou pelo mundo afora. E cada país, aquele mesmo culto, simplesmente se trocou os nomes. Como nós podemos ver nas imagens que vamos mostrar, então foi chamado aquele culto de Nimrod,
Semiramis, Tammuz, foi conhecido como a Sagrada Família, a família sagrada, a família abençoada. E esse culto se espalhou para o mundo afora. Então nós vemos aqui a imagem na Babilônia, na Ásia, na Índia, na Colômbia, no Egito. Então cada país, se você vai ver a imagem de uma mulher carregando uma criança no colo. Então essa imagem se espalhou para o mundo afora, com a confusão das línguas e em cada país um nome diferente. E essa mesma imagem chegou aqui no Brasil e contaminou também o cristianismo. Tem essa mesma imagem, é adorada, como também a Sagrada Família, recebe esse mesmo nome. Mas a princípio nós falamos só da parte religiosa, da religião que se espalhou pelo mundo inteiro. Mas como falamos, o sistema do anticristo é um sistema político e religioso, de domínio, de governo mundial. E o propósito é um único governo. Mas essa parte sobre Nimrod é apenas o lado religioso. Mas como falamos, o sistema do anticristo é um sistema político e religioso, porque isso sempre vai andar junto. Política e religião sempre vão estar casados para tentar exercer domínio sobre a humanidade, com o propósito de criar um império paralelo ao reino, que é o império do anticristo. E esse espírito de Nimrod tem trabalhado para isso. Quando voltamos agora para a parte agora de domínio de massas da nova ordem mundial, podemos dizer assim, que é o sistema do anticristo, nós vamos encontrar 3 esquemas de domínio mundial que parecem que são um contra o outro, mas na verdade parece que estão divididos, mas estão todos trabalhando para o mesmo senhor deles, podemos dizer. Estão trabalhando para Satanás. 3 esquemas de domínio mundial. Conforme a imagem aí, é o esquema ocidental, o russo, chinês e o islâmico. O sistema ocidental, ele se preocupa com a manipulação de massas com ocultismo e práticas semelhantes. O sistema russo-chinês é responsável por fomentar guerras, armamentos, e o sistema islâmico, então, ele é responsável pela sua ideologia implantar a religião islâmica, a Sharia, em todos os países que eles puderem conquistar. Então, é um sistema de conquista, mas também religioso. E quando se fala em sistema do anticristo, não podemos deixar de falar sobre as famílias que dominam o mundo. São as 13 famílias Illuminatis, que fazem parte do sistema do anticristo. Está aí também na tela o nome dessas famílias. São 13 famílias que governam o mundo, que estão a serviço também de Satanás. Então, meus irmãos, esse sistema é um sistema muito bem estruturado. Vou mostrar algumas imagens aqui agora. Tem essa imagem, a rede da elite global. Então, mostra uma rede muito bem organizada, que faz parte do sistema do anticristo. Então, eles estão em todos os lugares da sociedade. Então nós vamos ver a hierarquia até mesmo já do lado do satanismo. Então vocês vão encontrar vários quadros semelhantes a esse. Tudo está interligado ao sistema do anticristo. Mas esse sistema fez questão de deixar registrado também no dinheiro, porque eles controlam o dinheiro do mundo inteiro. Então na nota de $1, vocês vão ver aí exatamente a marca do sistema do anticristo. Ele deixou registrado no dinheiro, porque eles controlam também o dinheiro do mundo. Então, conforme a imagem aí, nós temos na nota de $, a águia, que é o símbolo dos Estados Unidos. E vocês vão ver aí 13 flechas que a águia segura com suas garras. Tem 13 estrelas logo acima da cabeça da águia. Tem 13 frutos na outra garra da águia, onde ela segura ali uma planta. 13 folhas de oliveira, pode contar, são 13 folhas, e tem 13 listras da bandeira. Então sempre mostrando o 13, porque é uma alusão às 13 famílias que controlam o mundo. E a cauda da águia tem 9 penas, porque o número 9 é um número místico também, muito adorado pelos ocultistas. Na imagem da pirâmide, nós vamos ver o olho de Lúcifer, ou chamado olho que tudo vê,
que é o símbolo maior aí dos Illuminati, Nova Ordem Mundial. Aos pés da pirâmide tem uma data ali, em algarismo romano, 1776, que é a data da fundação da organização Illuminati. E se você contar as camadas de tijolo na pirâmide, são 13 camadas de tijolos. E se contar cada tijolo, são 72 tijolos, que também é um número místico, muito adorado pelos ocultistas. Então essas 13 listras também da bandeira norte-americana. Então tudo uma alusão às 13 famílias Illuminati que controlam o mundo. Você vai ver aí nessa outra imagem da pirâmide algumas palavras que estão escritas em latim. Essa palavra de cima aí significa empreendimento coroado com sucesso, ou ele tem favorecido o nosso empreendimento. E por baixo, novus ordo seclorum, ou seja, nova ordem dos séculos, ou nova ordem mundial. Então, este é um assunto introdutório sobre o sistema do anticristo. Um sistema estruturado que já está alcançando o mundo inteiro, preparando o mundo para receber a pessoa do anticristo. Nos próximos vídeos nós vamos começar a mostrar alguns detalhes a mais sobre esse sistema. Então este vídeo sobre o sistema, com certeza nós vamos fazer a parte 2, a parte 3, porque há muita coisa ainda a se mostrar. E agora, no final desse vídeo, gostaria de deixar aquele pedido tão importante, que você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Ao se inscrever no canal, vai aparecer um sininho de notificações. Você vai clicar em cima desse sininho e aí todas as vezes que colocarmos um vídeo novo, o YouTube vai estar te avisando. Fique assim com Deus, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.